Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18, versos de 3 a 6. Jeremias 18, de 3 a 6. O vaso de bênção. Diz assim a palavra do Senhor. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade de mais uma vez abrirmos a Tua Palavra, que nesse momento ela possa falar ao meu coração em primeiro lugar, para que eu possa ser esse vaso de bênção nas Tuas mãos, ó Deus, para a honra e glória e exaltação do Teu santo nome. Somos gratos por tudo, ajuda-nos a entender a Tua Palavra e praticarmos para a honra e glória e exaltação do Teu santo nome. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. É uma mensagem que há um bom tempo eu já pensava em trazer os irmãos, já estava preparada, mas ela tem um peso muito grande na nossa vida quando nós falamos em ser uma bênção na mão de Deus. Então, o vaso quebrado que Deus tornou a fazer de novo, isso deve ser a minha e deve ser a tua vida. Deus usa essa figura do oleiro para fazer um produto final e um propósito final da minha e da tua vida. Não sabemos se foi por acidente que esse oleiro aqui quebrou o vaso, mas Deus usou esse caso para trazer-nos ensinamentos espirituais. Então, quando Deus precisou nos quebrar um dia para que nós chegássemos até aqui, como nós nos comportamos? Como nós devemos nos comportar? José foi quebrado com grilhões. Ele foi preso, passou pela cadeia, passou pela rejeição dos seus irmãos, até chegar ao trono do Egito. Jesus Cristo foi quebrado, conforme diz Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, ele foi ferido por nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo suportou pelos nossos pecados. Davi, ele foi quebrado por Deus até chegar a ser rei sobre Israel. O apóstolo Paulo, ele foi quebrado, primeiro lá no caminho para Damasco, depois ele foi moído por tudo aquilo que foi necessário para que o evangelho fosse pregado. Ele foi um vaso de bênção nas mãos de Deus. Se nós desejarmos, irmãos, sermos esse vaso de bênção para Deus, para a igreja, para a edificação dos nossos irmãos em Cristo, Deus constantemente estará nos quebrando. Por isso que eu disse, a mensagem ela é muito forte aos nossos corações, porque nós precisamos estar dispostos a que Deus nos quebre. E muitas vezes nós, na nossa intenção humana, nós não queremos, porque o quebrantamento muitas vezes passa pelo sofrimento, porque é ali que Deus vai aperfeiçoando os seus servos para que ele possa receber a glória devida. E eu gostaria de rapidamente falar nesse momento sobre um homem que foi quebrado por Deus, até ele tornar-se essa bênção que foi nas mãos de Deus, um homem do Antigo Testamento chamado Moisés. Então, para nós, irmãos, chegarmos a ser uma bênção, para nós chegarmos a ser o sal da terra, a luz do mundo, nós precisamos ser quebrantados por Deus e Deus vai requerer algumas situações sobre a nossa vida para que nós possamos ser quebrantados. Então, o que é necessário para que Deus quebrante a nossa vida? Nós vamos ver com Moisés 3 lições rapidamente que aconteceram na sua vida. Primeiro, Moisés aprendeu a ser alguma coisa, custou um preço. No caso de Moisés, e pode acontecer com as nossas vidas, Deus não quer que nós cheguemos a um determinado lugar simplesmente para ocupar aquele lugar e não sermos graça na vida das pessoas. Ele nos prepara através do quebrantamento para que ele possa receber a sua devida glória. Moisés, se os irmãos abrirem lá para o livro de Êxodo capítulo 2,
estava no Egito. Na realidade, Moisés nasceu no Egito, no tempo em que o povo de Israel era escravizado pelos egípcios. Então, quando do seu nascimento, ele precisou ser escondido durante 3 meses. Por quê? Porque Faraó havia ordenado que todos os filhos machos, nascidos dentre os filhos de Israel, deveriam ser mortos, deveriam ser lançados no rio, para que morresse. Por quê? Porque ele não queria que o povo de Israel se multiplicasse. Essa foi a razão que ele determinou para que os machos fossem mortos. Então Moisés foi colocado no rio, não para morrer. Ele foi colocado com a intenção de que fosse apresentado à filha de Faraó. Então ele, colocado num cesto de juncos pela sua irmã, ele desceu rio abaixo até onde estava a filha de Faraó banhando-se. E ela recolheu a Moisés. E a filha de Faraó achou graça em Moisés e chamou uma das criadas que estava ali próxima, e uma delas era a irmã de Moisés, para que chamasse alguém que pudesse tomar conta de Moisés até que ele ficasse grande e depois pudesse retornar para ser filho dela. Quer dizer, ela não queria ter responsabilidade em criar a criança até chegar à idade da adolescência ou juventude. Então ela foi entregue, Moisés foi entregue para sua própria mãe, e ela recebeu um salário para poder cuidar de Moisés. Então a mãe biológica de Moisés tomou conta dele nesse período em que foi solicitado pela filha de Faraó, até que ela pudesse adotar. E se nós lermos o capítulo 2, versículo 10, e quando o menino já era grande, a mãe, no caso, trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, porque disse: das águas tenho o tirado. Então Moisés foi entregue, e o versículo de 11 a 15 diz que aconteceu naqueles dias que Moisés, já homem, saiu, já estava na casa da filha de Faraó, saiu a seus irmãos e atentou para as cargas suas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e o outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te pôs a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouviu, pois, Faraó este caso e procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então Moisés fugiu da face de Faraó. Fugiu. Por quê? Porque ele havia matado um egípcio, e com isso ele cuidava que seus irmãos israelitas entendessem que ele seria o libertador do povo de Israel da escravidão dos egípcios. Mas aqueles irmãos dele não entenderam que ele seria o líder, que ele seria o libertador. Quando foi descoberto por Faraó o que ele havia feito a um egípcio, Moisés teve que fugir. E ele fugiu para o deserto, e por 40 anos no deserto, Deus quebrantou a Moisés antes dele assumir o posto de libertador do povo de Israel daquela escravidão. Então, houve a necessidade de um quebrantamento de Moisés para que ele pudesse ser uma bênção. Então, Moisés estava pensando que ia cuidar de gente, que ia cuidar do povo de Deus, mas Deus fez ele ir para o deserto e ele ficou como pastor, ele ficou como cuidador de animais. Então, olha que coisa séria, porque ele usurpou fazer algo que ainda não estava preparado. E isso muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. Nós queremos usurpar sobre outras pessoas porque achamos que temos mais conhecimento ou mais capacidade. E Deus não nos preparou para sermos líder ou liderar algum tipo de atividade. Então, em Atos 7, quando Estevão escreve lá, antes de ser martirizado, está escrito, Atos 7, ele faz a narrativa da trajetória do povo de Israel e se refere a Moisés, e ele diz que o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vós um irmão, um profeta como eu.
a ele ouvireis. Então está se referindo aqui a Jesus Cristo. Talvez pensasse Moisés que o sonho havia acabado. Por quê? Porque ele seria o libertador, mas quando Deus falou que levantaria um outro, ele imaginou que não fosse mais ele o libertador. Mas olha o que diz lá nos versículos 30 a 34 de Atos 7. Versículo 29 primeiro. E a palavra fugiu, e a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completados os 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto, no Sinai, Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida uma voz dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Então Estevão aqui está narrando o chamado de Deus para aquela missão que Moisés, há 40 anos anteriormente, achava que ele já deveria fazer. Deus preparou nesses 40 anos Moisés para que ele estivesse pronto para a obra a qual Deus o chamaria. Estevão fala no versículo 22 do mesmo capítulo 7 de Atos: e Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Versículo 23. E quando completou a idade de 40 anos, veio ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, Moisés havia sido instruído, era um homem sábio, mas precisou antes viver 40 anos no deserto para que depois pudesse estar preparado para fazer a vontade de Deus. Ele viveu 40 anos como um filho da filha de Faraó, como um rei. Foi alimentando aquele sonho de libertar o povo de Israel, mas Deus precisou fazer ele aprender que ele deveria depender de Deus. Então, em primeiro lugar, Moisés aprendeu a ser alguma coisa. Um homem poderoso em palavras e em obras, conforme é relatado aqui por Estevão, mas ainda não estava preparado para fazer a obra que Deus o havia chamado. Por isso que Deus o levou ao deserto para, durante 40 anos, quebrantar o seu coração para depois fazer a obra de Deus. Então ele aprendeu a primeira lição. Segunda lição que Moisés aprendeu: além dele aprender a ser alguma coisa, Deus mostrou para ele e ele aprendeu que ele era coisa alguma. Moisés não era ninguém. Nesses 40 anos que ele ficou lá no deserto, ele entendeu que ele não era ninguém. Capítulo 3 de Êxodo, versículo 1 e versículo 2. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Horebe. E apareceu o anjo do Senhor, conforme havia narrado lá Estevão, numa chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia, e a sarça não se consumia. Deus apareceu a Moisés agora no tempo apropriado, no meio de uma sarça, intimando ele para que ele pudesse voltar ao Egito para fazer a obra que há 40 anos atrás ele queria fazer. Ele voltou para o Egito quebrantado, porque Deus trabalhou no coração dele durante 40 anos. Não tem prazo, irmãos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 40 anos, como foi com Moisés. Deus precisa trabalhar no nosso coração, quebrantando, para mostrar que nós não somos ninguém, para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Deus chamou a Moisés, um grande homem, aquele homem que era filho da filha de Faraó, mas agora quebrantado durante esses 40 anos para fazer a obra que Deus o chamava. Êxodo 3:10.
Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, tu estás preparado, Moisés. Vai agora tu vai fazer a obra que tu queria fazer anteriormente, mas esse é o tempo que eu estou te dando para isso. E olha a resposta de Moisés, versículo 11 do capítulo 3, irmãos. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Então Moisés diz agora para o Senhor que ele não era ninguém. Quem sou eu? Que diferença? Aquela prepotência antes, quando ele era filho da filha de Faraó, mudou para quem sou eu? A diferença de um coração quebrantado. Então aquele que cuidava de ser um homem influente, de ser um homem capaz, agora perguntava a Deus: quem sou eu, Senhor, para fazer aquilo que tu está me chamando? Quem sou eu para tu me usares para fazer a tua obra? Moisés, irmãos, não desistiu de fazer a obra de Deus, nem se mostrou pessimista, mas ele estava com essa resposta: quem sou eu, Senhor? Mostrando um coração quebrantado, um coração de dependência de Deus para seguir adiante. E assim deve ser na nossa vida. Hoje, quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu para liderar a minha família nos caminhos de Deus? Quem sou eu para assumir responsabilidades na igreja local? Ó, pastor, eu estou aqui, mas será que eu tenho meu coração quebrantado para me submeter a tudo aquilo que é necessário para que eu possa ser uma bênção nas mãos de Deus? Nós precisamos do quebrantamento, irmãos. Por isso que a mensagem é pesada. Precisamos estar dispostos para isso. Nós não podemos falar só de boca, precisamos ter esse coração pronto a ser quebrantado. E para isso é dificuldade, é provação, são extremas as pressões sobre a nossa vida, mas nós seremos uma bênção como Moisés foi uma bênção. Então Moisés aprendeu a ser alguém quando foi filho da filha de Faraó por 40 anos. E também aprendeu a ser ninguém quando Deus levou ele para 40 anos ficar como um pastor de ovelhas no deserto. Deus preparou ele para que depois ele pudesse ver as pragas sobre o Egito, para que ele pudesse estender a mão e abrir o mar para que o povo pudesse passar a seco. Ele também viu Deus mandar maná descer do céu, viu as codornizes alimentar aquela multidão de 600 mil homens e mais, mulheres e crianças. Ele viu a água sair da rocha, ele viu Datã e Abirão, quando foram infiéis a Deus, a terra abrir e tragar eles vivos. Ele viu serpentes, ele viu as murmurações do povo, ele viu vitórias do povo. Por quê? Porque ele entendeu, nesses 40 anos que ele ficou no deserto, que ele era um canal de bênçãos para o povo de Deus. Ele queria ser usado por Deus, mas ele precisava entender o propósito maior de Deus para a sua vida. Será que nós estamos da mesma maneira, irmãos? Eu, o irmão que me assiste, com um coração pronto a sermos esse canal de bênção? Ou, como foi o povo de Israel, só murmurarmos, só indagarmos por que isso, por que aquilo, ou por que eu, ou criticarmos quando alguém tem feito alguma coisa para a glória de Deus? Precisa quebrantamento. Então Moisés aprendeu isso. E Moisés, por último, irmãos, aprendeu que Deus é tudo. O poder, a autoridade é de Deus. Nós somos um instrumento, nós somos esse vaso na mão do oleiro para que ele possa nos moldar, para que ele possa fazer a sua suprema vontade através da nossa vida. Então nós devemos aprender através do quebrantamento. E isso é possível quando fica claro que Deus é sobre todas as coisas e que nós somos nada diante de Deus. Juízes, capítulo 7, versículo 16 diz: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros com tochas nelas acesas. Versículo 19 de Juízes 7. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam e iam ao extremo do arraial ao princípio da vigia da meia-noite. Havendo já posto as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos. Então Gideão, com 300 homens, eles venceram os midianitas com cântaros vazios, com luzes, com lâmpadas, com trombetas.
Mas alguém poderia perguntar, mas como eles venceram uma guerra com esses apetrechos e não com armas, sem equipamentos pesados? Como que eles venceram? Parece ser um absurdo, mas assim como Davi matou Golias com uma funda, Sansão feriu a 1000 com uma queixada, feriu 1000 filisteus com uma queixada de jumento, e os muros de Jericó caíram com o grito do povo. Moisés derrotou os egípcios com uma vara. Quando ele abriu, o povo passou, e depois quando ele levantou a vara e o mar fechou sobre o povo. Juízes 7, 20 e 22. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros que eles tinham nas suas mãos esquerdas, as tochas acesas, e nas mãos direita as buzinas que eles tocavam. E exclamaram: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zeratã, até Bet-Sitã, até os limites de Abel-Meoloá, acima do Tabete. O negócio não é a coisa em si, irmãos, não é nós termos uma estratégia, e sim a lição espiritual que Deus quer nos dar com essa história de Gideão. Quando eles tocaram as trombetas e os cântaros quebraram, é que as luzes acesas que eles traziam, foram vistas, elas iluminaram. Então a lição espiritual é: se os cântaros não fossem quebrados, as luzes não seriam vistas. Assim, irmãos, se as nossas vidas não forem quebradas por Deus, as luzes não poderão ser vistas através de nós. Então eles tocaram as trombetas e os cântaros foram quebrados. Para nós sermos bem-sucedidos em nossas vidas espirituais, irmãos, nós precisamos ser quebrados por Deus, para que a luz interna nossa possa refletir a imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quebrados para ser a luz. Deve ser na nossa vida. E muitas vezes isso implica dor, implica sofrimento. E nós precisamos estar dispostos a sermos esse vaso para que Deus possa quebrar, para que a luz possa refletir. Jesus Cristo, a respeito da parábola da candeia, Marcos 4, 21, ele diz: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque colocando no velador ela vai iluminar para que todos possam ver. 2 Coríntios 4, 6 a 10. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo, Paulo dizendo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele foi sempre quebrado para que a luz de Cristo refletisse através de sua vida. E esse, irmãos, é o drama do cristianismo. Deixar que o crente possa ser quebrado para que Deus possa ser exaltado. Nós devemos causar impacto no mundo e não o mundo impacto sobre nós ou sobre a igreja. O brilho do Evangelho deve resplandecer, irmãos, dentro desses vasos que foram quebrados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como aconteceu na vida de Paulo, se nós permitirmos que o Senhor nos quebre, ele vai ser manifesto através do meu e do teu corpo, através da minha e da tua vida. Assim como se quebra o cântaro na quarta vigília, como disse, Jesus deve brilhar na nossa vida, para que nós possamos glorificar a Deus. E isso só será possível se houver quebrantamento
do nosso coração. Deus não quer, irmãos, nos usar pela metade, e sim quando nós nos entregamos a Ele inteiros, para que nós possamos ser esse vaso de bênção nas mãos do Senhor. Marcos 14:3, estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que lhe trazia o vaso de alabastro com um unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando-o, derramou sobre a cabeça de Jesus. O quebrantamento tem um preço a ser pago. Essa mulher quebrou o que ela tinha de mais precioso, que era aquele vaso de ungento, para que pudesse fazer ungir Jesus Cristo. Ela nos dá uma lição muito, muito poderosa para a nossa vida, irmãos. Precisamos entregar o melhor que nós temos para o Senhor. Ela ungiu o Senhor para o sepultamento. Aquele vaso de ungento, se fosse considerado nos tempos de hoje, seria como se eu tivesse trabalhado um salário mínimo durante um ano. 300 denários era o preço dele. Eu teria que trabalhar 300 salários mínimos para que eu pudesse comprar um daqueles vasos e pudesse ungir Jesus Cristo. Um ano de trabalho ela colocou para Jesus Cristo, deu o seu melhor. Nós precisamos dessa forma. Todos os nossos valores, tudo aquilo que para nós parece o melhor, nós precisamos colocar aos pés do Senhor. Temos nossos valores, temos nossos jeitos, temos nossos costumes, as coisas que tanto estimamos e que nos custaram caro. Mas será que nós estamos prontos para colocar à disposição de Deus para que Ele seja glorificado? A minha vida, será que eu estou disposto a colocar à disposição do Senhor para que Ele possa receber glória? Então Maria, essa mulher que ungiu o Senhor para que Ele pudesse depois ser sepultado, deu o que tinha de melhor. E nós, dessa forma, precisamos com nossa vida mostrar ao Senhor e às pessoas que olham para nós que nós servimos a um Deus que está sobre todas as coisas, que nós dependemos desse Deus Todo-Poderoso. Jesus disse depois que aonde o Evangelho fosse pregado, ela seria reconhecida pela atitude que ela fez. Que possa ser o nosso desejo, irmãos, com as nossas atitudes, porque Deus nos quebrantou, que a nossa vida possa ser reconhecida aonde nós formos, aonde nós estejamos por esse mundo, que nós somos servos, que dedicamos o que nós temos de melhor ao Senhor, porque fomos quebrantados pelo Senhor. Então, sirva para a honra, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que a luz possa brilhar na minha, na tua vida, através do nosso quebrantamento interior, do nosso coração, e que nas mãos de Deus nós possamos ser uma bênção, para que Ele seja glorificado. Para isso nós precisamos reconhecer que nós somos algo na mão de Deus, para que Deus possa receber glória, e que Ele está sobre todas as coisas. Mas para isso eu preciso me consagrar, para isso eu preciso me transformar num canal de bênção para as outras pessoas. Luz para o mundo e sal para a terra, para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Deus e o verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo. Um exemplo de boas obras, de encorajamento aos irmãos em Cristo, que talvez não queiram se submeter ao quebrantamento de seus corações, mas olhando para mim e para a tua vida, possam ser desafiados a serem essas bênçãos na mão de Deus. Que cada um de nós possa ser esse vaso de bênção para os outros. E aquele que nos assiste, que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é para que tu entregues a tua vida ao Senhor. Reconheça Cristo como teu único e suficiente Salvador, para que a partir desse momento tu também possa ser um vaso de bênção para Deus, para que Ele molde o teu caráter, para que Ele seja glorificado e mostrado às pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo como Salvador, também a tua vida, pela transformação que Ele fez, para que Ele seja glorificado através da tua vida. Que Deus possa abençoar sua palavra e fazer a obra no meu e em cada coração daqueles que nos assistem. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra.
que nós possamos ter um coração pronto, ó Deus, a nos dedicarmos mais à Tua obra, reconhecendo que não somos ninguém, ó Deus, mas quando Tu nos usa, nos molda um caráter santo, nós possamos ser uma bênção, um canal de bênçãos para aqueles que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, para a salvação, e também de encorajamento àqueles irmãos que porventura ainda, ó Deus, não entenderam a necessidade de esse quebrantamento em suas vidas. Faz-me esse vaso de bênção para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Cristo que eu oro agradecido com perdão dos meus pecados. Amém.